E aí, tudo bem? Você já planejou como vai aprender no seu projeto hoje? Então, hoje eu vou cumprir com vocês o que é chamado de o plano de aprendizado. Isso está muito relacionado a projetos que estejam mais no grupo de adjacências e novos produtos. Porque o campo de conhecimento dele é bastante restrito, ou ele usa tecnologia extremamente nova para a companhia, ou ele abrange a atuação em um mercado totalmente novo para a companhia. Então, esse conjunto de novidades requer uma agregação de conhecimento pouco comum para a companhia. E, portanto, é importante que você não gaste muito tempo tentando planejar o projeto até o final, até a sua comercialização, porque há muitas dúvidas, muitas incertezas ao longo do desenvolvimento e, portanto, é importante estabelecer um certo plano de como vai se dar a agregação de conhecimento, a validação de conceitos, para que efetivamente você direcione melhor aquele novo produto, aquele novo processo para uma nova oportunidade de negócio para a sua companhia. Então, o plano de aprendizado tem essa função: como estabelecer hipóteses e como checar essas hipóteses para que você possa dar o passo seguinte ao projeto. Vocês se lembram, a gente já cobriu a ideia de avançar conforme a maturidade tecnológica do produto, ou chamado TRL, né? Que é uma maneira de avançar inicialmente de uma base teórica, depois para uma base experimental e então, num ambiente real de aplicação, validar o seu valor e desse valor identificado seguir para o processo de produção em massa. Então, é importante que a gente então, em projetos desse tipo, capture fases iniciais de cada uma dessas etapas. Veja que eu estou falando de tecnologia e maturidade tecnológica. Isso muitas vezes é uma das frentes importantes a serem desenvolvidas em projetos como esse. E aqui é um perigo muito grande, porque muitas vezes a equipe de pesquisa e desenvolvimento é extremamente técnica e, portanto, muito mais treinada para identificar lacunas, dúvidas em torno da tecnologia em si. Isso é super importante, é importante seguir esse caminho, usar essa experiência, mas para projetos que estão ligados a novos campos de negócio ou novos produtos extremamente radicais para o ambiente de portfólio conhecido da companhia, existem outras dimensões extremamente importantes de também fazer cheques claros e avaliações claras num plano de aprendizado. Uma clara é o mercado. A pergunta clara é: existe realmente cliente para isso? Quer dizer, existe realmente esta demanda? Né? Muitas vezes, dentro de uma empresa, você trabalhar com produtos ou de melhoria contínua ou de evolução incremental são mais fáceis porque você está mais restrito a um ambiente já definido, tanto de mercado quanto de modelo de negócio. Agora, quando você entra num novo mercado, ou você está desenvolvendo produto para entrar em outro mercado, você precisa também trazer essa experiência e esse conhecimento, porque eles não são típicos da sua companhia, né? E eles podem ser tão ou mais críticos do que o desenvolvimento tecnológico em si. Então, o plano de aprendizado tenta olhar essas três dimensões: tecnologia, mercado e modelo de negócio, e identificar quais são as principais hipóteses que nos trazem a percepção de atratividade desse desenvolvimento para a companhia. Aqui a gente tem que ser bastante cuidadoso, né? Porque depende muito de expectativas. Então veja, se você
está tentando trazer uma visão de que existe uma nova demanda de mercado, um novo ambiente a ser explorado, e que esse ambiente deve trazer margens mais significativas, né? É importante você balizar essa expectativa de o que é possível e o que é atrativo, né? Por que isso é importante? Porque imagine que você já identificou numa primeira análise de que aquele mercado traz uma margem de 50%. E você acaba numa avaliação identificando que não é 50%, mas 35%. Aí a dúvida começa a ser o seguinte: se não é 50%, devemos matar o projeto. E muitos outros vão começar a identificar, mas espera aí, 35% é bastante interessante para a gente seguir. Então, é importante a gente ter uma clareza do que é a informação que nós temos e nós estamos validando e do que é a atratividade. Quer dizer, como que nós avaliaremos aquilo que vamos amadurecer do ponto de vista de seguir ou não com o projeto. Isso é muito importante, porque é normal que a falta de conhecimento nos faça ser mais rígidos, ou mais criteriosos, ou mais otimistas. É muito pessoal, um perfil muito pessoal do time envolvido, do board que está tomando conta daquele projeto. Então, é importante que você tenha em mente que, na hora de desenvolver um plano de aprendizado que vai explorar informações de mercado ou de modelo de negócio, estabelecer esse diferencial do que é esperado conseguir no projeto, neste estágio que você está do projeto, e o que é um nível considerado atrativo. Isso também vale para a tecnologia. Muitas vezes você faz melhorias incrementais para aumentar a resistência de um produto, seja uma resistência mecânica, seja uma resistência ao desgaste, uma resistência à corrosão, e muitas vezes impõe ao projeto uma definição de sucesso que é aquilo que você capturou da revisão da literatura como possível de ser atingido pela tecnologia. E esqueceu ou negligenciou um entendimento do que seria importante ou que espaço teria uma entrada de produto com esse diferencial no mercado, né? Quer dizer, qual é a percepção de agregação de tecnologia que torna aquele novo produto atrativo. Então, separar essas duas coisas é fundamental na elaboração de hipóteses do aprendizado, seja tecnologia, mercado ou modelo de negócio. Agora, veja que existem diferentes tipos de experimentação. Você pode construir protótipos e testá-los, pode gerar uma pesquisa, uma conversa com potenciais clientes, uma pesquisa de campo, entendendo os problemas que os seus potenciais clientes passam, para que aos poucos você vá introduzindo este ambiente para o seu cliente lhe der como feedback uma percepção de valor. Nem sempre é tão fácil, especialmente em alguns casos em que você, por exemplo, está lidando com algum tipo de obrigatoriedade regulatória, por exemplo, né? Ou mesmo quando você traz produtos que têm um potencial de redução de custo, né? E você pede ao seu cliente que níveis de redução de custo lhe seriam atrativos, ele sempre vai querer uma maior redução de custo, né? Então, um target, uma ambição, uma definição tem que ser construída por uma percepção de valor, né? Não é muitas vezes direto como a gente possa imaginar que seja, né? Agora, das diferentes maneiras com a qual você pode testar as hipóteses que você levanta no planejamento de aprendizado, é importante que você traga aí métricas claras de como você vai identificar o avanço, né?
Por isso que muitas vezes você está mais restrito a essa separação que eu indiquei inicialmente do que é esperado e do que é valorizado, né? E dá mais atenção ao que é valorizado como métrica de avaliação. Muito cuidado com métricas mais tradicionais, como valor presente líquido, ou mesmo resultados de testes em condições finais de operação. Por exemplo, se você está desenvolvendo alguma coisa resistente aos desgastes, principalmente você fazer testes em bancada antes de efetivamente fazer um teste em campo, né? Então, o quanto o aprendizado pode ser coletado e avaliado para amadurecer a continuidade daquele projeto, né? Então, isso é muito importante. Em alguns momentos alguém pode sentir, mas a equipe está exposta frequentemente à avaliação. Sim, né? Por isso que projetos desse tipo normalmente requerem pessoas mais experientes, capazes de fazerem essa locução com grupos não tradicionalmente ligados à pesquisa e desenvolvimento, como as áreas de finança, as áreas do jurídico, o próprio board da companhia, porque vão sempre nascer questões que talvez não tivessem sido inicialmente mapeadas. Isso está intrinsecamente ligado à falta de experiência com aquele novo ambiente. Então, por isso é importante continuamente ter um ciclo de hipótese verificada e amadurecida para que todos os envolvidos tenham uma maior clareza e um maior engajamento na continuidade do projeto, né? E sempre é importante, na questão de métricas, trazer uma perspectiva do potencial daquilo que está sendo desenvolvido, não só para o objetivo inicial, mas que outras externalidades ele pode trazer, não só para a companhia, mas como outros mercados. Isso muitas vezes acaba acontecendo pela maneira das decisões que você precisa tomar. Uma vez avaliando determinado mercado, você pode identificar outros mercados que não faziam parte da primeira avaliação, né? Então você tem como tomar uma decisão, e muitas vezes essas decisões são tomadas sobre a perspectiva de risco, disponibilidade de recurso, né? Então muitas vezes a decisão que você tem ao final de um ciclo de checagem de hipóteses, né, trazida pelo plano de aprendizado, é identificar se você deve continuar no projeto, então definir novos ciclos de hipótese e avançar para ganho de maturidade desse projeto numa fase seguinte, ou mesmo pivotar, que você pode identificar que talvez aquele primeiro escopo inicialmente pensado para aquele projeto seja menos importante, mas que talvez se você redirecionar o projeto para esta nova frente, seja por tecnologia, mudança de tecnologia ou mudança de mercado, ou até de modelo de negócio, é que você caracteriza essa possibilidade, né? Então, há vários exemplos aí que traz essa ideia, né, de reorganização e pivotagem, né? Então, o que hoje nós conhecemos como 99 Táxi, inicialmente era um plano de monitoramento de ônibus, para garantir o usuário saber quando, que horário ia ser melhor passar o ônibus, né? E numa apresentação para investidores, isso foi pivotado para o que hoje se conhece como o aplicativo 99 Táxi, né? Então, pivotar é redirecionar o projeto para uma nova frente de valor e, obviamente, novos conjuntos de plano de aprendizado, que é uma sequência de como a gente evolui o desenvolvimento tecnológico, como a gente evolui o conhecimento do mercado e o modelo de negócio, né? Para que, então, com esse ganho de maturidade e esses ciclos de decisão, o projeto avance na direção mais correta, na maior possibilidade de agregação de valor.
Há várias outras dimensões que a gente deve explorar em outros vídeos, como, por exemplo, o envolvimento de clientes. Mas, por enquanto, eu paro aqui e deixo você amadurecer um pouquinho mais como é que você está realizando um plano de aprendizado para os seus projetos. E como isso pode te ajudar a destravar valor e gerar melhor comunicação com os stakeholders do projeto. Conta para mim nos comentários o que tem sido o principal desafio na elaboração de planos de aprendizado e como esses planos de aprendizado têm sido recebidos pela gestão que avaliam os projetos. Até mais!